Fala, viajeiros, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mala e Mapa, o seu podcast de viagem. Diretamente da Pocket Studios, aqui no Jardim Pamplona, em nome de Baobá Atelier. Quer dar um presente para você ou para uma pessoa que você gosta muito? Baobá Atelier. Eu trouxe aqui, ó, como eu sempre trago, a grutinha de Nossa Senhora, que já presenteei alguns amigos meus, algumas amigas minhas. Queria mandar um beijo para Márcia e para Mari, que eu presenteei com a grutinha. Então entra lá, @baobaatelier. Tem aqui o QR Code, também nos comentários aí, o link para você entrar e garantir o seu presente. Também em nome de Ulala Sea Travel. Ulala de incrível. Ulala Sea Travel tem a passagem para você para o cruzeiro dos seus sonhos. Final de ano começa a partir de novembro, começa aí a nova temporada dos cruzeiros no Brasil e também tem os cruzeiros para o exterior, tem para o Caribe, Mediterrâneo. Você pode fechar com a Ulala Sea Travel. Fale com a Letícia, dê o cupom Mala e Mapa e você garante, além de um brinde exclusivo, ainda uma consultoria para você não ter perrengue nenhum e ter a melhor experiência possível na sua viagem. E se você quiser viajar, fazer tudo isso e quer garantir um dinheiro extra para você fazer todas essas viagens, faça uma consultoria com a Futuro Consultoria Financeira. Com a Futuro Consultoria Financeira, você vai poder deixar o seu dinheiro trabalhar para você realizar o seu sonho, seja ele de viagem, uma casa, o seu carro. Então, entra aqui ó, no link, tem a lead page deles para você fazer o seu diagnóstico gratuito e poder começar a investir com a Futuro Consultoria Financeira. Hoje no episódio de hoje, para você que está chegando agora, eu tô aqui com um velho amigo, Felipe Tourinho, que vai apresentar aqui comigo hoje. E aí, tudo bem? Bem demais, Igão. Você tá ficando bom nisso, hein, cara? Tô melhorando. Gostei de ver, parabéns. Muito bom. E não deixa de se inscrever no nosso canal, hein? Já se inscreve aí, aproveita, se inscreva aí no nosso canal, dá aquela força pra gente. Entre também no Instagram e se inscreva lá no nosso Instagram. Segue a gente lá. E hoje eu tô com um convidado super especial. Trouxe aqui o Tourinho aqui pra gente falar de aviação, a gente contar muita história de aviação. Eu tô aqui com ele, que tem uma carreira super longeva na aviação, tem uma história bonita com a aviação. Eu tô aqui hoje com o comandante Pérez, Francisco Pérez, tudo bem? Tudo bem, e você, como é que tá? Tudo jóia. Tranquilo, Tourinho. Bem, Pérez. Bacana. Vamos lá. E hoje, uma hora vai ser pouco pra gente contar aqui tantas histórias, né? Vou falar pouco hoje. Só vou dar umas cutucadas ali, que eu sei de onde tirar coisa, mas... Olha, confesso que hoje eu tô nervoso. Tá nervoso? Tô nervoso. Pérez é um velho amigo. A gente se conheceu, só pra dar uma introduçãozinha aí, né, Pérez? A gente se conheceu lá em 2015. A gente entrou junto na faculdade pra dar aula. Eu entrei na área de segurança de voo, o Pérez entrou mais na parte ali de gestão e administração das matérias, mas não tem nem como comparar o currículo dos dois, né, cara? Já naquela época lá, já... Então aí a gente... 10 anos, hein, Pérez? 10 anos de... Hein? Caramba, 10 anos... Não, passa depressa, hein? Que eu conheço, né? Então... De aviação eu não era nem nascido ainda, né, Pérez? A gente trabalhou junto 10 também, né? A gente trabalhou junto 10, né? Basicamente. Caramba, passa rápido, passa hein? muito tá rápido. Com os laços aí bem fortes, né? Entre nós, né? E só um adendo aí, eu devo muito na minha carreira ao Pérez. Graças ao Pérez eu tô na companhia que eu trabalho hoje, né? Foi o Pérez que me chamou lá atrás, lá em 2018, né, Pérez? Lá em 2018. 2018, foi início de 2018. Foi. Você ligou pra mim no final de 17, eu lembro. Exatamente. Mas a gente começou no começo de 2018 ali na Tio Flex. E aí ele me chamou para ajudar ele lá com as mudanças organizacionais que precisavam ser feitas na empresa. E aí de lá para cá tô lá ainda. Mas não vim falar de mim, né? Vamos falar do Pérez. Pérez, eu acho que a gente precisaria de umas 2 horinhas de podcast, viu? Só para ele contar. Só para começar a história. Só para começar a história dele. Só para né? falar uma parte, né? Porque se for falar outra, aí vai Mas ter eu acho que mais. Na aviação, Pérez, como começou esse desejo por aviação? Tinha na família, não tinha? Como é que é isso? Não, é assim, eu não tive nada na família, muito pelo contrário. Certo, eu vivia numa família desestruturada,
certo? Meu pai era alcoólatra, meu tio também, e eu morava com meus avós, todo mundo morava com, né, com meus avós, né? E realmente, e todo mundo era alcoólatra lá. E hoje eu não bebo, não é que eu não bebo por opinião, é porque eu não gosto de beber mesmo. Eu muito pouco. Eu posso dizer que até que eu não bebo. Fumar, então também não fumo. Mas então vamos lá. A minha família é bem desestruturada, para que tem gente que se acha coitadinho, que não consegue e tal, essas coisas todas, que não dá certo. Tal. Então vamos ver como é que eu estava para você ver. Eu realmente era um garoto perdido. Maus exemplos para todo quanto é lado, tá? E eu tive a sorte de ver alguns exemplos também que me ajudaram. Também não é uma coisa assim que, né, eu fui iluminado, né, que é achar o caminho da verdade. Também não vamos ser exagerados num ponto desse. Mas a minha avó espanhola, brava, tal, ela não queria ficar com os netos, tal, e pegou e me botou para fora de casa. Que ela achou que tinha que ser assim. Nada? Tinha 17 anos. Achou que tinha que ir pra rua, que acabou, e que para se verar, porque... depois eu vou te contar por que ela fez isso. Agora deixa eu dar uma introdução. Aí eu fui embora, não tinha para onde ir, lógico, um garoto de 17 anos não vai para onde? Né? Para nenhum lugar, né? Aí eu comecei a andar para cá, andar para lá, tal. Aí passei em frente um ferro velho, ali na Visconde de Parnaíba, ali perto da Radial Leste. É uma rua paralela que tem ali. E estava lá, precisa de ajudante. É um ferro velho desmancha. Eu entrei lá. Cheguei lá. Ela falou, pô, mas que idade você tem? Não, eu tenho 18. Eu não falei que tem 17. Porque senão ele não dava emprego. Uhum. Eu já tinha trabalhado em outras coisas, que o meu pai que arrumava, às vezes, algumas coisas para ir trabalhar, mas tudo coisa assim. Trabalhei em loja de sapato, fazia faxina na loja. Eu não vendia sapato, eu limpava a loja de sapato. E, bom, aí eu entrei lá, ferro velho desmanche de automóvel. Eles compravam tudo. E outras coisas mais que eles faziam lá, que também não vem ao caso mais falar esse tipo de coisa. Aí ele pegou e comprou um outro ferro velho em frente ao Corinthians. Eu sou palmeirense, gente. Puta, em frente ao Corinthians. Mais um palmeirense. Aí é que foi a parte mais difícil, né? Trabalhar no ferro velho não era problema, era ser em frente ao Corinthians, entendeu? Mas tudo bem, nada contra o Corinthians. E eu, paralelamente, eu estava fazendo um curso preparatório para a Escola de Especialidade de Aeronáutica. E já tinha algum tempo que eu estava fazendo. Porque eu não consegui terminar o primário, na época, que o ensino fundamental, eu fui até o equivalente, eu fui até o segundo ano. Não tinha diploma de nada. E aquele tempo, a Força Aérea não pedia diploma. Era só passar no concurso. Para a escola especialista não pedia, por quê? Porque tinha pouca gente com ensino médio, com ensino fundamental. Eram outros tempos. Se subisse muito a régua, não entrava ninguém. Não entrava ninguém. Então eu fiz 3 vezes o concurso, uma média de 20 mil candidatos para 400 vagas. Eu passei no terceiro, se não me engano, no terceiro exame. Passei, mas eu estava morando no Ferro Velho, já. Né? Estava morando no Ferro Velho. Quando eu passei no exame, que eu não acreditei que eu passei, né? Mas é verdade, eu passei, saiu no estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, tudo. Até um amigo meu aí mostrou para mim uma época, o Sterk, que foi da minha turma, aí fui fazer o exame médico. Tinha que fazer exame médico. Eu já tinha feito, há um mês atrás, exame médico para ser soldado, para servir. E eu ia servir porque eu era qualificado, sabia escrever, datilografia e tal, sabia essas coisas. Fiz exame médico, aí tomei pau, porque disseram que eu tinha pé chato. Só que um mês antes eu fiz exame médico para soldado e não tinha pé chato. Tava tudo bem. Aí o cara falou, não, para soldado é uma coisa, para sargento é outra. Bom, eu acho Dois pesos, duas medidas. Bem diferente. Aí bateram a porta para mim, eu falei, bom, e agora o que eu vou fazer? Gente, eu estou contando isso aí para você ver que determinação é mais importante do que ter QI alto. Você tem que ter ali garra e vai atrás. Porque eu sou meio burrinho, não sei, né? Eu demoro para aprender as coisas. Mas você tem que ter determinação, tá? Aí eu não sabia o que fazer. Era a próxima Revolução de 64,
nós era 1969, era 69, ainda tinha subversivo, bomba para um lado, terrorista, tudo. Aí eu fui no quartel da aeronáutica, lá no Cambuci. Eu cheguei na cara de pau e falei que eu queria falar com o comandante. Eu falar com o comandante? Puta merda. Mas não tinha o que fazer, estava desesperado. Aí eu cheguei lá, mas o que você quer falar com o comandante? Não, é um assunto só com ele. A hora que eu falei que era só com ele, os caras já acharam que era algum troço brabo. Aí o oficial de dia tentou me convencer para contar para ele. Aí eu não contei. Falei, não, só com o comandante. Quando eu subi lá, eu contei a história. Eu vou abreviar um pouco, tá, gente? Chegou lá e falou, não, mas isso é um absurdo. Aí chamou lá um coronel médico lá. Olha, o cara que passou para soldado e agora estão dizendo que para sargento ele tem pé chato. Como é que é esse negócio? Não é que a IRIS, tal, que os regulamentos da tal, disse que aí é diferente, né? Se ele passou para soldado é para um destino. Para sargento é outro destino. Mas como que não... Bom, aí o comandante adotou, pegou a causa. Falou, não, esse troço está errado, falou pro coronel lá. Aí o coronel, olha, você vai ter que ir pro Rio de Janeiro. Eu falei, olha, eu não tinha dinheiro nem para vir para cá. A metade, eu tinha que pegar 2 anos, peguei 1, o resto eu fiz a pé. Olha meu sapato como é que tá. Eu não tenho, como é que eu vou pro Rio de Janeiro? Não condição nem de nada aqui, nem de andar aqui em São Paulo, não tenho dinheiro para nada. Isso foi ali no antigo quarto Comar, que agora é o Comair? É isso. Mas já era Comair? Não, era a 4ª Zona Aérea. Virou quarto Comar e recentemente, deve fazer uns 5, 6 anos que é Comair lá. Bom. Aí o coronel falou, olha, então vamos fazer o seguinte. Você procura um médico para... Traz um atestado aí dizendo que você não tem... Pé chato. Resolvido. Tá bom. Eu falei, puta, e agora, hein? Como é que eu vou pagar uma consulta? E naquele tempo não tinha convênio, tá, gente? Não tinha convênio. E eu e INSS não tinha nada, né? Não tinha nada. Aí como é que eu ia conseguir? Aí andando na Rua Augusta, ali pro lado, perto da Martins Fontes, era um lugar mais tranquilo, né, como hoje, e tinha lá uma clínica ortopédica escrito lá, médico ortopédico. Eu falei, é aqui. Era de luxo o troço. Eu peguei, que se dane, eu não tenho o que perder mesmo, né? Eu já tinha perdido tudo, perder o quê? Nada, né? Aí entrei, falei, olha, eu queria falar com o médico. Aí falou, não, mas o senhor tem que marcar consulta, mas é muito urgente, eu tenho que falar com ele. Bom, então espera aí. Menino, né? Meninão, era bem magrinho, tudo. Eu sentei lá, aí o médico, pode entrar. Olha, é o seguinte, eu contei a história para ele. Ele falou, olha, você tem que marcar consulta, mas eu tô sensibilizado com o teu caso. Tira o sapato aí. Puta, tirar o sapato era um problema, porque eu vivia andando a pé, a hora que eu tirei o sapato, um inferno, né? Tirou o sapato, falou, não, você não tem pé chato. Você tem, não sei o que lá, arcado, tal, não sei o que lá, mas não é pé chato, não. Quem que te mandou aqui? Ninguém, eu estava passando aqui na frente. Quem que é o médico lá na aeronáutica aqui? É o coronel, falou, ele foi meu aluno. Olha, coincidência. Eu converso com ele até hoje. Não tem problema, pode deixar, inclusive eu vou ligar para ele. Olha só. Aí tal, vê lá, me deu atestado, eu peguei o atestado. Quando eu fui saindo, a secretária falou, o senhor tem que pagar, né? Eu falei, eu não tenho dinheiro. Aí ela falou, o cara não tem dinheiro. Pega o que ele tem. Aí eu dei 2 cruzeiros, uma coisa assim. Não dava nem para pegar o ônibus. Eu falei, eu só tenho isso aqui. Aí ele falou, vai embora, vai. Depois você vem aí, paga esse negócio aí. E o senhor voltou lá para pagar ou não? Não. Aí, olha a pergunta agora. Agora já me ferrei. Pô, tava demorando. Desculpa. Tava demorando para dar um problema. Assim mente, fala que foi, velho. Ninguém ia saber. Não, eu não voltei mais lá. Aí eu fui lá, mostrei. A hora que ele viu, nossa, meu professor. Puta. Eu não tinha como você tá com muita sorte. Eu peguei e falei, não sei, eu falei para ele, não sei se é sorte ou se é Deus, né? Porque alguma coisa é. É isso. Não existem coincidências, né? Aí, então faz o seguinte, nós vamos marcar aqui uma junta lá na Policlínica, que era na Rua Augusta, né? Naquele tempo, e para ver o teu pé. Marcou o dia, tipo 2 dias depois, porque tinha andar logo, porque o pessoal já ia para Guaratinguetá para ser matriculado, né?
Aí fui lá. Quando eu cheguei lá, entrei na sala Mostrar o pé pra todo do mundo. diretor, tava cheio de médico. Tinha uns 8 médicos mais ou menos lá. Tudo em volta dele lá e todo mundo lá. Aí falou, tira o sapato. Eu falei, nossa senhora, de novo. Ai, meu Deus do céu, vai esvaziar. Aí eu tiro o sapato. A hora que um olhou, todo mundo falou, ele não tem pé chato. E o médico que me reprovou estava na escada. Olha só. Estava na escada. Mas o que interfere ter o pé chato? É para marchar. Hoje em dia não existe mais isso. Não, isso não existe mais. Não tem nada a ver. Aqui tem dificuldade para pé chato que você não consegue. Mas isso não é verdade, entendeu? Hoje você pode ter pé chato. Pé chato não tem nada a ver. É que não falo. Não tem mais isso. Exame. Não, e outra. Bom, eu lembro quando a gente ia se alistar, os caras falavam, não, se tiver pé chato, você vai ser dispensado, fica tranquilo. Agora vamos abreviar. Aí falou assim, olha, corre lá na quarta zona, né? Que na época era quarta zona, não sei se era Comar, acho que não. Corre lá porque para você não perder o teu embarque para Guaratinguetá. Aí eu corri lá, cheguei e aí tinha uma senhora que atendia, uma funcionária pública, que naquele tempo tinha bastante, aquele pessoal bem, era um pessoal competente. Uhum. Cheguei lá e falei assim, olha, e muito mãe, sabe? Falei, olha, mandaram o coronel fulano lá da Policlínica, mandaram aqui urgente porque eu fui aprovado. Aí ele falou, você que é o Francisco? Sim, nossa, ele falou para te atender rápido. Olha. Ele falou para te atender. Beleza. Então, seguinte, você vai embarcar depois da manhã, tem um DC-3, um C-47 que vai decolar do Campo de Marte, da Força Aérea para Guaratinguetá, e você já está na relação. Pode ir. Peguei, aí eu voltei pro Ferro Velho, falei com o dono do Ferro Velho, lá no Parque São Jorge, né? E falei, olha, amanhã o avião decola às 7 horas da manhã. E eu precisava... C-47 é esse aqui, ó. Aí eu precisava... Depois eu vou colocar na edição. Aí, depois eu vou esse avião, tá? Aí eu cheguei para ele, aí ele não acreditou, começou a rir, lógico, era para dar risada, né? Desculpa o termo, né? Um Zé Mané eu ia falando falar um pé rapado, não, um pé chato dele. Eu ia falar um palavrão. Eu ia falar um palavrão, mas não vou falar palavrão, não. Pode falar, aqui tá liberado. Não, eu era um merdinha, essa que é a verdade. Pra ele, né? Pra ele. Pra mim eu não era. Aí ele falou, não, amanhã cedo eu venho aí e te dou o dinheiro. Eu falei, mas não vai dar, o avião decola às 7 horas. Não, eles não vão decolar às 7 horas, é muito cedo. Eu falei, puta merda, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu quase não dormi, 3 horas da manhã, eu saio a pé do Parque São Jorge até o Campo de Marte. Caramba, tudo isso a pé. Com uma escova de dente dentro de um lado, um aparelho de barba do outro e um envelope com meus documentos, certidão de nascimento, todos os meus documentos. Aí eu fui embora, que era essa a minha bagagem. Eu não tinha nada. Tinha roupa, tudo arrebentada, quer dizer, levar aquela roupa nem precisava. Eu sei que eu cheguei umas 5 horas da manhã no Campo de Marte, mais ou menos, porque estava apavorado que ia perder. Uhum. Cheguei lá, aí chegou umas 5h30 e tal, aí apareceu o mecânico que abriu o motor, abriu tudo, aí eu fui lá cumprimentar ele e falou, olha, o avião está com um problema, acho que não vai sair hoje não. Eu falei, não, pelo amor de Deus, esse avião tem que sair. Larguei tudo. Faz o seguinte, vocês ficam esperando aí começou a chegar os candidatos lá, o pessoal todo, e eu tinha um rapaz que estudava comigo, o Francisco José Cogibida, você vê que eu lembro o nome, ele era cabo da aeronáutica e eu estudava com ele, só em casa, eu ia junto com ele e tal, e chegou a hora do almoço, Pérez, vamos almoçar? Eu falei, não tenho dinheiro, vamos embora, eu te pago. Não tinha nada, zerado, o envelope. Literalmente zero. Eu era o envelope, o meu bagagem era o envelope, certo? Aí fui lá no Aeroclube, comemos lá alguma coisa lá, nem sei o que na hora, voltamos lá, aí lá por umas 3/4 da tarde ficou pronto o avião. Aí decolamos do Campo de Marte, depois de decolar já abriu a porta. O microfone. Abriu a porta. Depois na decolagem abriu a porta do avião. Aí o Marcelo, que era o apelido dele brigadeiro, ficava segurando a porta para não abrir.
E nós fomos embora, até Guaratinguetá. Pousou em Guaratinguetá, é verdade. Parece, pessoal, parece mentira, mas vocês que sabem. Se achar que é mentira, tudo bem, é normal. É normal. Porque eu também não acreditaria numa história dessa. Não, na época aconteceu. Bom, aí pousamos em Guaratinguetá debaixo de chuva. Aí entrei num micro-ônibus daquele da Força Aérea. Eu falei, bom, agora minha vida está resolvida, porque daqui eu não saio mais. Aí fomos pro rancho, direto, deram lá um boi ralado, que ninguém gostava daquele boi ralado, carne moída. Eu adorei aquilo. Nossa, para mim aquilo é uma comida maravilhosa. Eu gosto. Né? Porque tu não Manda aqui. Manda aqui. Aí fomos pro alojamento, chega no alojamento, eu com a roupa do corpo. Aí um amigo meu, Rocha, que era colega de armário, Pérez, você não tem roupa? Eu falei, não tenho nada. Ah, então empresta uma camiseta aí. Aí me emprestou uma camiseta. Aí eu à noite eu lavava a cueca e às vezes um dia sim, um dia não lavava, eu trocava de camiseta e fui levando. Eu achei que eles fossem dar o uniforme logo. Falou, não, vai demorar 15 dias o uniforme. Eu falei, puta, 15 dias assim. Eu também pensei, eu falei, já chegou, já, né? Bom, resultado, eu peguei o uniforme. Foi a maior alegria da minha vida, foi receber o uniforme. Falei, bom, agora tenho roupa limpa. Roupa limpa, comida, teto. Recebi mijão, que eles davam mijão naquela época. Você sabe que é mijão, é uma cueca grandona, é tipo de um abrigo, é uma cerola grandona, de lã, entendeu? E deram cerola também que eles davam, que antigamente não era essas Zorba, essas coisas lupo, não era. Era um cerolão de pano mesmo. E eles davam isso também. Aí eu fiquei super contente, de azul, tudo. Puta, falei, agora ninguém mexe comigo, né? Agora... Zerei a vida. Aí tudo bem, fiquei lá na escola, era a primeira série era só a parte militar, e eles faziam também o psicotécnico, que até aquele tempo tinha o vocacional. Hoje em dia não se faz mais vocacional, hoje em dia é um teste chamado de intenções, não é mais vocacional. Bom, eu sei que eu fiz uns 2 testes vocacionais e não me chamaram mais para nada. Aí entrou o segundo semestre e não me chamaram para nada. Terminando o segundo semestre, falei, bom, eu não devo servir para nada, mas para sargento eu sirvo para alguma especialidade. Aí eu pensei, eu vou ser administrativo, eu vou ser infantaria, desculpa, não estou falando mal de infantaria, não. Eu não vou pegar nenhuma função técnica, porque ninguém me chama para nada, porque um ia fazer teste para controlador de voo, para eletrônica, não sei o que, e eu nada. Aí um amigo meu, o Rui Dias, né, que pegou e falou, Pérez, eu conheço o Major Jason que toma conta desse psicotécnico, ele é meu vizinho. E eu tenho amizade com eles. Você não quer falar com ele? Porque ele começou a ficar com dó de mim, porque ele não era chamado para nada. Claro que eu quero. Aí foi lá em Aparecida do Norte que ele morava, fui na casa dele, cheguei lá na casa dele e me atendeu muito bem, café, biscoito, adorei, né? Porque eu vivia passando fome, né? Eu tinha 18 anos, eu era o aluno mais novo da Escola Especial de Aeronáutica, eu não sabia. Eu era o mais novo de todos, eu não sabia. Aí, e o único com pé chato. Com pé chato aí, meu, chato. Aí, abreviando a história, para ir não tão longe assim com essa história, ele pegou e falou, ele olhou meus testes, ele começou a rir, falou assim, escuta, que especialidade que você quer? Eu botei lá, enfermeiro, eu queria ser enfermeiro, porque eu queria ser médico. Eu botei enfermeiro, botei sistemas elétricos, que era de aeroporto, e botei lá infantaria de guarda. Botei lá. A hora que ele olhou, ele começou a rir que não parava mais. Você é um palhaço. Falou bem assim pra mim. Falei, palhaço, esse cara não chama de palhaço. Menino, vai embora, vai. Vai embora, você não sabe o que te espera. Vai embora, você vai ter uma surpresa. Falei, então você é enfermeiro? Vai embora. Não quero mais te ver mais aqui dando risada. Você tá falando muita bobagem, chega. Eu falava, moleque, né? Era a geração Y da época, tinha o Y da época. O Y sempre existiu. Esse negócio de dizer que tem Y, Z, revoltado, sempre teve o carinha adolescente revoltado. E eu era um cara que eu era revoltado, mas era quieto, era calado, não ficava reclamando, que nem os de hoje. Aí eu chego lá e tal. Aí entramos de férias. Eu não saía de férias, porque eu não tinha para onde ir.
Eu ficava lá e todo mundo viajava, então a escola ficava vazia. Eu e os cearenses lá, o pessoal de Natal, tudo ficava lá. E era longe, né? Era longe. E eu era um cara que para mim não era uma questão de longe, é que não tinha para onde ir mesmo, né? Aí começou o terceiro semestre, primeiro dia eles iam anunciar essa especialidade. Um tenente, que eu lembrava o nome até pouco tempo atrás, assim, num lugar bem alto ali, todo mundo, a 400 alunos, tá? Bem alto. Bom, primeira especialidade, que era a melhor delas, e era quadro, porque tinha os de artífice, isso aí já é meio enrolado, tá? A minha especialidade era a mais importante, que acho que foi do seu avô. E chegou para mim, aí começou. Mecânicos de avião, que é mecânico de voo, que é a ver. Fulano, Francisco Conejeiro Pérez. Porra, bicho. Que isso? Não foi nenhuma das que eu pedi? Não foi nada disso. Não era nada do que eu queria. Eu, mecânico de voo? Eu nunca pensei em voar, nunca achei nada. Eu não sou aquele moleque. Ficava olhando. Meu filho olhava pro céu, aí ele queria ser piloto. Então, era isso que eu ia perguntar. Foi algo que surgiu e foram te direcionando. Pelo jeito nem nada, passava pela cabeça. Não, mas a coisa nem pintava na minha cabeça. Porque o sonho era ser médico, Eu queria ser médico. E por incrível que pareça, um dos melhores amigos que eu tenho é médico, né? E queria ser piloto. Não, e ele é piloto. Era piloto também. É o Paulo Demenato. O Demenato. E outros mais que eu tenho amizade com médico. Com facilidade, é impressionante. Acho que é pela aptidão, né? Eu acho que sim. Gosta, a dificuldade, isso para entrar numa carreira pública, numa carreira militar, tudo que você passou. Para carreira civil, foi mais fácil ou foi mais difícil, Pérez? Foi assim. Aí, eu, mecânico de voo, fui parar em Natal, tá? Em Natal, Rio Grande do Norte. Porque eu era um dos penúltimos da turma. Tinha 14 alunos, que era mecânico de voo, eu era o 12º colocado da turma. Eu não estudava, não abria. Para mim, eu queria curtir aquilo. Eu achava aquilo maravilhoso. Cheguei a ter 5 namoradas. Sabe o que é ter 5 namoradas? Aproveitou. Não, naquela época era complicado, porque não é que nem hoje que dá o somebody love. Naquela época as moças eram seguradas. Você ia preso se você fizesse alguma coisa com a moça. Não podia. Era crime. Era crime. Né? Você sabe o que eu tô falando. E não tinha aquela facilidade de aplicativo, nada, era na raça, né? Mas eu chegava e eu tinha facilidade, loirinho, azul, tal, chegava fardado. E ganhava todo mundo. Só que lá no Guaratinguetá... Todo mundo é fardado. A concorrência é grande, mas só que eu era bonitinho e tal, e eu realmente tinha facilidade mesmo. Aí eu fui parar em Natal, vamos abreviar um pouco a história, cheguei em Natal. Lá em Natal eu fui trabalhar de mecânico e eu fui fazer preparatório para vestibular de engenharia. Eu estava lá, não tinha nada de piloto, mas não passava pela cabeça nada. Mas eu tinha jeito para mecânico, eu me dava bem, porque o mecânico tem duas coisas interessantes. Às vezes ele é um cara que estuda bastante e se bate e acerta as panes, porque as panes não eram tão simples de tirar como é hoje. E tem aqueles que eu era um mecânico intuitivo, eu sentia a coisa e ia no lugar certo toda vez. Então o pessoal gostava muito de mim, quando o avião chegava com um problema, o que é aquele tempo? É tal coisa. Mas era coisa, assim, sabe, que vem de dentro. Acho que era... Não é coincidência. Era para ser. Aí, bom... Aí eu tinha um capitão, o capitão Bambini, que depois chegou a tenente brigadeiro, meu chefe. E no final da tarde, ele ia fazer sempre voo e me levava de T-37, que é um B-reator, para voar junto com ele. E deixava eu pilotar. Eu passava muito mal. Aí ele falou para mim, menino, que idade que você tem? Não, eu tô com 19 anos. 19 anos, sargento mecânico, hein? Aí ele falou, mas escuta... Por que você não vai ser piloto? Porque lá era o primeiro ano da academia. Era lá nessa época. Era o Centro de Formação de Pilotos Militares. Eu falei, não, eu quero ser engenheiro. Rapaz, você vai estudar um monte, vai ser piloto. Rapaz, aviador não vai estudar tanto assim. Pô, para com isso. Você com 19 anos vai querer ser engenheiro, coisa de velho. Tal, para com esse negócio. Tal. Aí ele começou a deixar eu pilotar. Aí toda tarde eu lá com o capitão. Aí fiz prova e passei. Para o Centro de Formação de Pilotos Militares. Aí, ó. Aí eu fiquei por causa de vista. Por que não passou no exame de vista? Não. Ficou. Aí eu recorri.
Aí, de novo, a briga de novo. Mas aí eu já era militar, tudo já era diferente. Eu recorri, passei no recurso, porque não tinha nada na vista. Porque quando você fazia a seleção lá no CEMAL, era pauleira. Olha lá, olha a parede, olha não sei o que lá, tal, fora, fora. É a linha de produção. A linha de produção. E eu não enxergou, fora. Pô, mas eu nem vi a parede. Não, vai embora. Acabou tudo. Aí depois eu fiz de novo, novamente, que eu requeri. Mas aí eu já perdi minha turma, já não entrei naquela turma, porque demorou. E o segundo, o oftalmologista, foi muito atencioso. Ele falou, pô, desculpa, o garoto, os caras se enganaram, você não tem nada. Até hoje, certo? Eu uso muito, eu tenho óculos aqui, quase que eu não uso, certo? Bom, aí eu entrei no Centro de Formação de Pilotos Militares, aí eu fui ser piloto. Aí tal, não sei o que, aí solei tudo, tal. Solei com 8 horas, tá, gente? Com 8 horas. Você disse que lá não sei aonde o cara não pode. Tem que solar a partir de 15 horas. Hoje, eu solei com 8 horas, tá? Com 8. Até nem acreditei, porque eu estava junto com o capitão Zagaglia, que depois eu tive eu fui reencontrar com ele depois na TAM, nos voos de manutenção. Ele na cabeceira da pista, eu não sabia. Aí ele virando, daqui a pouco ele parou na cabeceira, abriu o canopy e falei, esse homem tá louco, onde é que ele vai? Não, ele desceu, vai embora, vai. Você tá liberado. Vai dar uma volta. Falei, Aí eu decolei, foi uma puta de uma alegria, né? Aí eu virava, E lá teve algumas coisas interessantes na Força Aérea, né? O pessoal tem, tudo uns lord inglês de educação dentro da instrução, né? São uns caras bem bacanas, né? Não, hoje tá muito bom. Naquela época o pau comia feio, entendeu? Bom, aí eu fui para Curitiba e eu comecei a fazer amizade com o pessoal do Aeroclube de Curitiba e acabei virando, eu vou encurtar, tá, gente? Eu fui instrutor do Aeroclube, fui chefe de instrução, fui diretor do material e aí depois mudou a diretoria que entrou disse que eu era da outra diretoria e me mandaram embora. Falei, putz, e agora, hein? Saí da Força Aérea, vim para cá e tomei um pé na bunda. E agora, o que eu vou fazer daqui para frente? Isso era que ano, mais ou menos? Isso era 1976. Ou 77, uma coisa assim. Aí, peguei a conta, falei, pô, desempregado, né? Aí eu vou entrando no pátio ali no Bacaxiri. Nisso você tinha quantas horas, mais ou menos, Pérez? A gente tá falando de quantas horas aí? Porque eu voava muito. Uhum. Eu fazia voo noturno. Eu fui um dos primeiros a levar o 172 para fazer voo noturno. Uhum. Naquele tempo não fazia. No Afonso Pena, em Curitiba. Eu tinha aproximadamente umas 300, 400 horas, por aí. Só para vocês terem uma ideia, hoje um piloto comercial, ele se forma com 150 horas. Então, com 150 horas é a base ali para um piloto comercial. 300 horas estava com... Porque eu era instrutor. Antigamente não era INVA, era IPE, Instrutor de Pilotagem Elementar. Bom... Aí eu tô desempregado, chego lá no pátio, daqui a pouco veio um navajo de um amigo meu, J. Quebec Lima. Olha como a gente guarda bem. Caramba. Encostou, era o Alcir Pereira da Silva, certo? Aí ele desceu, Pérez, tudo bem e tal, não sei o que, eu já era conhecido velho, eu já tinha morado comigo, já tinha morado com ele, puta no rolo. Bom, eu tô desempregado, acabei de mandar embora. Pérez, eu tô precisando de um copiloto. E eu estou procurando, você quer ser meu copiloto? Eu não fiquei desempregado 15 minutos. Aí a sorte sorri para quem trabalha, né? Aí eu fui parar em Londrina, fui voar com eles, aí depois eu tinha que fazer um cheque de rota de instrumento, o cara não quis emprestar avião, aí um dono de um táxi aéreo, certo, emprestou o avião dele, desde que o patrão pagasse, porque o cara não queria. Aí eu fiz o cheque e esse cara me convidou, o seu Sidney Poli, para fazer parte do táxi aéreo dele, que tinha 8 aviões, era o táxi aéreo Paraná. Aí fui voar lá. E ele também me colocou para trabalhar na oficina. Isso em Londrina? Londrina, porque eu sou mecânico. Até hoje eu tenho tudo em dia, entendeu? Até hoje eu tenho CREA, né? E sou credenciado pelo CREA. E agora o CREA passou para o Conselho Regional e Federal de Técnicos, eu faço parte, sou membro ativo, tá? Tudo, eu tenho a carteirinha aqui, ainda em dia, né? Posso assinar revisão, tudo, não tem problema, mas a minha categoria é inspetor, porque o que acontece, quando você chega pelo CREA e depois agora que é o CRF, você é técnico, você sendo técnico, você é intermediário entre o mecânico e o engenheiro. Bom, resultado.
Eu ficava lá nos aviões trabalhando. E depois voava. E quando eu tinha voo, largar a ferramenta e pegava o avião. Eu voava um Twin Bonanza. Eles avião barulhento, era um mistério, a parte de elétrica, a mistura era elétrica, tudo. Era um mistério aquele avião. O dono não deixava ninguém voar aquele avião. Só eu e um tal de Luiz Lacerda. Que o avião era todo dodói lá, né? Fiquei lá um tempo. Aí apareceu um emprego na construtora Cury, que era o dono do shopping Catumbi, lá em Catuaí. E ele tem até vários shoppings. Fiquei muito amigo dele, inclusive. Mas só que agora ele tá com um Falcon, né? Esse cara tem um Falcon. Ficou rico e tal. Aí fui voar com ele. Aí depois eu fui voar em Belo Horizonte, numa empresa grafite, porque a grana era muito boa, né? Só que o voo era muito complicado, porque você decolava de Tapicirica, que era no pé do morro, e pousava em cima do morro em Serra Azul. Você atravessava o estado de Minas inteirinho. E era um Seneca novo. Puta, voar um Seneca novo não era para qualquer um. Acabei não querendo mais trabalhar para ele e vim para São Paulo, sentei nos bancos do aeroporto, lá em Congonhas, desempregado. Apareceu um português procurando um piloto para voar Skylane. Ninguém queria. Skylane, monomotor, tal. Eu pensei, eu desempregado, até qualquer coisa. Vassoura, até vassoura. Até drone. Qualquer o que vem. Aí eu fui voar para ele, certo? Aí eu voando, e ele queria sempre que pousasse em Jundiaí, porque o piloto dele não pousava em São Paulo. E o que eu fiz? Eu fui fazer eu andava em fazenda com ele 15 dias, pousava na Mambaia, não sei o que, fazenda cachoeira, fazenda não sei o que lá, tal, tudo no meio do mato, aquele rolo todo. Vocês ficam vendo esse negócio de garimpo aí, era mais ou menos aquilo. Voar em fazenda era assim. É que o cara, você vê assim... É difícil? Não, você acostuma. Você coloca o avião onde você quiser, porque você pega o avião muito na mão. Eu tinha o avião muito na mão. E eu tinha sido instrutor também desse avião, então para mim aquilo era brincadeira. Aí eu estou em Amambai, para encurtar o assunto, para não ir muito longe, senão vão até 10 horas da noite. Ele falou, bom, piloto, era o seu Norberto Cabral, que era do Frigo Cabral de Assis. Ele, piloto, eu vou ter que ir embora, você fica aí com o avião, porque está chovendo. Eu falei, não, nós vamos de avião. Não, mas está chovendo. Não tem problema. Você acha que não tem? não tem, então monta aí. Decolamos, vamos para o topo. O avião não era homologado de instrumento. A ANAC pode ouvir agora que isso daí tem mais de 30, 40 Quero ver anos. caçar sua licença agora. Já né? foi. 40 anos acontece. Como também um dia posei numa estrada também, quando era instrutor do Aeroclube, posei numa estrada porque estava perdido. Aí depois eu pedi para o guarda rodoviário, depois que me achei, que ele me falou, vai para a esquerda, vai para a direita, tá? Explicou onde é que ficava o Curitiba, ele interditou a estrada e eu decolei. Deve ter sido hilário. Não, e não deu nada, porque ninguém descobriu também, ficou entre nós. Os caras que estavam de passageiro, falei, vocês ficam quietos, bicho, porque, né? Bom. Ainda bem que não tinha Instagram é melhor pousar na estrada do que... Aí eu peguei o avião, decolei de Amambai, que é lá na fronteira, pousei em Londrina, o avião parecia um barco pousando, mas não estava aquele instrumento ali que dá para enxergar tudo, né? Mas estava chovendo, né? Mas aí estava fechado o visual, mas o controlador eu conhecia, era um tal de Jair, ele falou, não, Pérez, vem que vai dar certo, pode vir. Porque era aquele visual assim, que era instrumento, mas na verdade dá para voar. Chuva, né? Pousei, o avião parecia um barco pousando lá em Londrina, né? Bom, aí ele falou, bom, agora eu vou pegar o Transbrasil para São Paulo. Eu falei, não, nós vamos continuar. Vamos continuar? Por que o senhor vai parar aqui? Piloto, você tem certeza? Tenho. Monta aí. Abasteci. Pousei em Congonhas com ele. Congonhas. Parei em frente ao pavilhão da autoridade. Lá ele se sentiu super importante. Saiu do avião, em vez de ele ir para a estação de passageiro, ele foi para a pista. Falei, não, é para lá. Mas também não, né? É para lá, porque ele estava todo. Perdido. Não, ele estava atordoado. Chegou lá, encurtando a história. Isso ele ficou tão entusiasmado que ele comprou um Seneca novo da Embraer. Aí fiquei voando um tempo com ele. Aí eu fui parar na Transbrasil. Fiquei 8 meses na Transbrasil. Porque eles tinham um sistema de instrução lá que
que era muito acelerado, era o tal do POS, que eles botavam 3 pilotos e faziam rodopio. Aquilo realmente é coisa de polícia, né? Pelo amor de Deus, mas tudo bem. Aí eles acharam que estava muito lento, lógico, era piloto de Cênica, e os caras que estavam comigo, tudo comandante de bandeirante, que eram da TAM. Resultado. Qual avião era na Transbrasil? 727. 727. Aí eu passei para flight, fiquei de flight. Puta, fazia um monte de cheque em simulador, nossa, tava enfiado naquele avião direto. Resultado, me mandado embora porque disseram que não precisava mais de flight. Falei, bom, não, vai embora, porque você não deu certo como piloto, então com flight não precisamos, tchau. Aí fui voar para Açúcar da Barra, um Turbo Commander. Não, eu voltei com o português. Aí apareceu de novo Açúcar da Barra, um Turbo Commander e um Aero Commander. Aí o ambiente ruim, era 4 copilotos, 4 comandantes, ninguém se dava com ninguém. Todo mundo se odiava. Todo mundo brigava. Aí eu fui parar na TAM. Agora vamos lá. Aí na TAM. Agora na TAM. Cheguei na TAM. Copiloto de bandeirante, copiloto de Fokker 27 e não queriam me promover a comandante de bandeira porque achavam que era muito ruim. Bom, mas aí eu peguei e falei, olha... Mas a vida... Mas aí vida... É uma caixinha de surpresas. Essa sim. Aí eu virei pro diretor, que era o Guilherme Guimarães, olha, se for para... Esse eu conheci, hein? Se for para continuar de copiloto, eu tô indo embora. E precisava de piloto, o treinamento era muito demorado. Para ser copiloto de 27 era demorado. Aí eu vou te arrumar um instrutor bom para você, tudo que tem paciência para te ensinar, porque você me falaram que você tem alguns problemas, tal... Você é problemático e tudo. Tá bom. Mas esse cara acreditava em mim, engraçado. Eu não entendo, porque eles formavam a panelinha, né? Tinha copiloto que fazia festa em casa, né? E levava um monte de moça do ramo, entendeu? Lá do job, e jogava na mão dos caras. E eles achavam, e esses caras ficavam tudo amigos, eles saíam tudo comandante. Certo? Desculpa estar falando isso, mas é verdade. Não vem encher o saco, não, porque é isso mesmo. É verdade, nua e crua. É nua e crua, não vem, não. Tá? E não é todo mundo também. Não vai você botar a carapuça quem tá me ouvindo, tá? Não é todo mundo, mas tem cara que fazia de 10 isso. Eram 9, mais ou menos. 9,5, né? Bom, não, pelo amor de Deus. Eu tenho uns amigos muito legais aí que foram que não tem nada a ver com isso. Um deles é o Edgar, não tem nada a ver. Ele fazia as festas na casa dele, mas não tem nada a ver com a mulherada. Nisso você tava de copiloto no de 27. Tá. Aí eu entrei em instrução como se fosse, né, um cara problemático, tudo. Eu fui tão bem na instrução, mas tão bem na instrução, que eu terminei a instrução e fui promovido a instrutor de voo local. Que era, o simulador era difícil de bandeira, só tinha na Embraer e a gente fazia o voo local. Daí eu virei chefe de equipamento, virei instrutor, virei checador, montei o curso de formação de instrutores, a pedido do Rolim, que tem até um vídeo aí no YouTube aí que dos 35 do TAM. Sabe aqueles negócios que apareciam nos voos da TAM, aqueles filminhos que era o fulano falando, o ciclano, aparecia 2 vezes. Mas quando você embarca na aeronave, que passa aqueles videozinhos e tal? Eu sempre aparecia lá. Eu era a estrela, eu era o cara, bicho. Como que você conheceu o Rolim? Você lembra do dia que o senhor conheceu o Rolim? Ou não? Conheci por um acaso, assim, porque era meu patrão e tava lá, entendeu? E ele era um cara que tava sempre na pista, né? Nós brigamos uma vez. Não briguei, imagina, não vou brigar com o patrão. Ele brigou comigo, eu não briguei com ele. Aí, eu não sou louco de brigar com o patrão, né? Ainda mais com o Rolim, né? Eu não ia brigar, né? Eu vou chegar lá. Eu fui comandante depois eu fui pro Fokker 27, fui chefe de equipamento, instrutor, checador, tudo, era full, era o fudêncio da história. O cara que não prestava, que realmente era um sujeito com problemas, eu tinha problemas, né? E no fim... Fechado. Os caras da Transbrasil queriam morrer, né? Porque como é que pode, né? Dizer que o cara não serve, de repente, e outro ainda dizendo que era pé chato, tudo, né? E tudo cheio de problema, moçada, tudo cheio de problema, e eu superando com resiliência, tá? Aí o que acontece? Eu fui pro Fokker 50, fiz o curso em Amsterdã, depois fui pro Fokker 100, fiz o curso também em Amsterdã, era piloto de ponte aérea, instrutor, e dava aula de performance, do Fokker 100, do Fokker 27 e do Caravan também dava também. Aí eu fiquei de instrutor de performance, para resumir, até o 77. Eu fui instrutor de performance de todos os aviões que eu voei e todos que a empresa tinha, certo? Bom,
Fokker 100, eu era quase um chefe de treinamento, porque eu que fazia toda a organização do treinamento, tipo um Paulo Santana da vida, eu era isso daí, né? Eu resolvia tudo. Saí do Fokker 100, fui para o 330, instrutor, checador, fui um monte de coisa, quase 7.000 horas de voo, 7.000 horas do 330, eu não pensei que eu tinha 7.000 horas nesse avião. Aí depois fui para o MD-11, e tudo instrutor, checador de simulador, hein? Tudo fudência total. Não era assim, mais ou menos. Não era meia elite, meia mussarela. Era, né? Total. Aí depois eu fui pro 77, a mesma coisa, certo? Eu dando aula, eu dei aula do curso de formação de instrutores, eu que montei ele em 1988, esse curso foi até 2015. Sempre eu dando aula. Todos os instrutores formados pela TAM até 2015 foram comigo. E tem muitos. Que legado, hein? Todos. Sem exceção. E eu dei aula para comissário da TAM durante 5 anos. E aconteceu um caso que estava fazendo um voo que todos da tripulação tinham sido meus alunos. Todos. Olha só. Que honra, hein? Tem uma amiga minha que deve ter... Ela foi instrutora, foi comissária de bordo há muito tempo atrás. Qual o nome? Fernanda, mas não lembro sobre o nome dela. É difícil não me conhecer. Eu sou bem conhecido. Até hoje o pessoal... Inclusive quando eu vou no aeroporto, me desculpa, pessoal, eu não gosto muito de ficar encontrando com o pessoal, eu sou meio tímido, né? E às vezes acontece, né? De eu encontrar com a tripulação, todo mundo para conversar. Eu falo, ainda lembra de mim? Entendeu? Porque faz 8 anos que eu saí dela. Entendeu? Ainda lembra. E eu fico muito feliz com isso. Que isso é uma gratificação muito grande. Saí da TAM, por causa de fiquei velho não presta para nada mesmo, então 65 já descartaram, né? E aí eu fui parar onde? Numa tal de Tuflex. Eu fui primeiro, eu continuei dando aula na EMB, fui para Tuflex para transformar aquilo numa linha aérea regional, porque eles estavam fazendo um acordo com a Gol. Só que não estava virando nada aquele acordo, porque tem um monte de não conformidade que não iam tirar nunca aquilo. Aquilo não ia, do jeito que eles estavam, não vou entrar em detalhes, tá? Mas o Rui, aqui no Posso Falar, ele falou, Pérez, você me ajuda com esse sonho? Olha, a gente tem que ser justo, sabe? Porque o cara realmente teve a ideia e deu certo, bicho. Quem realmente fez a coisa acontecer foi eu e esse rapaz aqui, o Torinho, certo? Porque você tem a ideia, o mérito é seu, mas se nós dois fazemos, o mérito é seu, porque você que teve a ideia. Sim. Entendeu? Nós conseguimos fazer essa empresa virar um sucesso. Ela se tornou uma das melhores empresas do Arribac 135. E do jeito que ela estava, não é que ela era pior, é que ela estava num ramo do táxi aéreo daquele que tem que sobreviver. Às vezes o pessoal, mas você está falando mal. Não estou. É que eles tinham um jeito de sobreviver numa outra condição. E depois nós colocamos ele numa outra condição. Então não dá para ficar comparando uma coisa, não dá para dizer que o cara trabalhava mal, não é isso? E nós conseguimos convencer piloto a fazer briefing, checklist e tudo, no avião sem ar-condicionado, em Belém. Nossa, calor e os caras seguiam o padrão. E eu fiquei surpreso, eu sou enormemente grato a todos eles, porque eu não seria ninguém se não fosse esses caras me ajudando, porque não é que o Pérez fez, o Torinho fez, nós fizemos. Ninguém faz nada sozinho. É uma equipe, é o time. Não, então, eu dei muita sorte. As pessoas que eu escolho para trabalhar comigo são excelentes, como o Torinho. O Paulo, que eu tirei... O Paulo tá no 20 hoje. Tá no que eu tirei ele do safety, coloquei no treinamento, deu super certo. O Glauber deu certo também. Copiloto do Mas 20 eu não sei o que acontece. Eu tenho uma coisa para escolher as pessoas, os professores também, quando escolho também, certo? Eu não sei, eu não entendo por quê. Eu acredito que, sei lá. Pérez sensitivo. Eu acho que é, mas eu não erro. Ele entrou das coincidências que, né? Ele foi para a Força Aérea, ele entrou na ortopedia, na clínica médica e deu certo. Falou com o comandante, deu certo. Foi assim no tudo ou nada. Foi você piloto, e você piloto, deu certo. Deu certo. O problema era ali. Aí eu fiquei, porque o que acontece nessas empresas é que nem Itaú Unibanco, né? O Unibanco praticamente não existe mais. Então, o maior que compra o menor, o outro desaparece. Sim. Então, a Azul comprou e, logicamente, botou o time dele. E ainda fiquei 1 ano com eles.
Ele queria botar um time dele do jeito que ele queria. Eu acho que é uma coisa super normal, então acabei não ficando. Como a único remanescente que ficou lá foi o Torinho. Dos poucos aí. Praticamente o único, né? E a Dai parece que ficou lá só. Mas muitos acabaram migrando pro voo, né? Muita gente estava lá. O Suardi tá lá ainda, né? O Suardi até tentou dar uma escapada e voltou, né? O Suardi, ele tava em Manaus, né? E eu trouxe você ele. que trouxe ele também. Também foi o Suardi. Mas o senhor ia comentar do dia que o senhor brigou com o Rolinho, eu fiquei curioso agora. Eu tava no voo da ponte aérea, tava na porta, e ele sempre tava lá. Tava lá. E ele admitiu 10 comandantes aposentados da VASP. E você sabe muito bem que não é bem aposentado, que eles eram funcionário público. Eles iam para... se aposentava com salário fixo do que eles ganhavam. No dinheiro de hoje é tipo 28, 30 mil reais. Então bastante. O Rolinho convidou esses caras para trabalhar. Uma coisa que não se faz é convidar pessoas para ser seu funcionário, ele sendo rico. Porque não está interessado. Aí ele convidou esses 10. E aí o Rolinho foi perguntar para mim, Pérez, eu convidei esses 10 aí, tal, o cara da VASP, o que você acha, né? Eu falei, olha, eu acho que isso não vai dar certo. Como que você fala que não vai dar certo? Por que você não avisou? Pô, mas que negócio é esse? Você não avisa? E agora você vem falar que não vai... Agora vai ter que dar certo e você vai ter que... Gritando. E todo mundo ouvindo. Passageiro, a comissária, que era a Aline, ficava tremendo assim, até do lado, a magrinha, ela ficava assim. E nisso o senhor era comandante já? Eu era comandante do voo. Eu estava na porta do avião recebendo o passageiro. Todo mundo achou que ia ser mandado embora. Aí decolo, volto, ninguém falou nada. Passou 3 meses. E quando eu andava na pista, passava na frente dele, ele virava as costas. Puto comigo, mas puto. E guarda, aí né? ele mandou todos embora, não ficou nenhum. Os caras não duraram 3 meses. Você vê a pinta brava que ele estava contratando. Porque eles achavam que a gente não sabia, tal, aquelas coisas todas. Bom, aí ele virou para mim, Pérez, quero falar com você. Falei, deu ruim. Vamos lá, tomar um café. Você que paga. Falei, tá bom, porra, que isso, pago mais de um café e deixo até pago pro ano todo o café. Chegamos lá, tomamos um café. Você estava certo. Mas eu não vou te pedir desculpa. Eu não vou te pedir desculpa. Só de ele admitir, só que o pessoal do café, que ele falava alto, o pessoal do café ficava olhando, o que tá acontecendo aí, pô? O que os dois aí tá aí? O que ele tá falando? Ele falou, eu não vou te pedir desculpa e tem mais, tá? Se da próxima vez eu fizer alguma coisa errada, você vai ser o culpado. Se não me avisar. Porque você tem que me avisar. Porque se você tivesse falado, eu não contratava os caras. Tá bom. Daí pra frente, ele me convidou depois para montar um centro de treinamento, né? Acabei depois, na época, sendo gerente de manutenção da TAN Training Division, que a TAN chegou a ter uma escola de aviação em Piracicaba. Eu era o gerente de manutenção e um dos poucos que não era engenheiro e era responsável pela manutenção por causa do nível que eu tinha, né, de mecânico. De experiência, né? Não era tanta experiência, mas o que eu tinha de habilitação, né? E também pela minha formação. E o chefe do setor lá era um colega de turma também, lá na época do Serac. Aí depois ele queria que eu fosse e que eu tomasse conta, que fizesse uma espécie de uma EVAER, ficou assim, tal. Aí ele morreu. Nisso, o sonho acabou. Aí a coisa foi para o cunhado virou presidente, a empresa andou, eu andando e sempre, como te disse, eu sempre numa condição muito boa. Eu não tinha cargo de chefia nenhum. No final, eu fui coordenador pedagógico por exigência da ANAC, que eles queriam ter um pedagogo lá. E eu era responsável por todo o treinamento, mas eu fiquei isso 3 anos. Aí depois arrumaram um pedagogo lá porque acharam que era mais barato. No fim não deu certo, tudo uma encrenca. É coisa de gestor que não tem cabeça, né? Bom, resultado. Eu até gostaria que ele ouvisse isso daí também. Recadinho pra você, viu? Manda o link pra ele cabeça, depois. Viu? E o pior é que não pagava, tal. Você é bem safadinho. Mas tudo resumindo tudo, 30 mil horas de voo. 30 mil. Quantos aviões voados? Olha, um monte de avião pequeno, que eu não sei mais, né? Os aviões pequenos. Mas quando entrou no jato? Até entrar no jato? Não. Do jato até o 77. Não, foi o Fokker 100, foi o MD-11, foi o 330 e depois o 77.
Ó, tem alguns números aqui, ó. Mais de 20 mil horas de voo. Então, se é mais de 30, 20, pode chegar nos 30. Uhum. Não, mas é que depois tem a de fora, que não estão aí. Esse só isso, de linha. Que é aqui, ó, 20 mil horas de voo registradas, né? A maioria em aeronaves de grande porte. Mais de 400 pilotos formados. Voo em 5 modelos diferentes de aeronave comercial. Boeing 777, A330 e MD-11, que vocês falaram aqui. Fez o voo de despedida aos 65 anos no 777. Mais de 1.000 voos internacionais. 3 formações acadêmicas completas, com doutorado, mestrado e graduação. É 6. São 6? Aí, ó. O que já corrige ao vivo. Teve um voo histórico de despedida? Teve, mas a história foi só pra mim, porque realmente a empresa não fez absurdo de nada. Sério? Nada. Eu fui assim. Mas fala pra onde que foi, Pepe? Foi Londres. Foi Londres? Que história, hein? Que história. E tá aqui, a gente até comentamos aqui no comecinho, né? Um dos brasileiros com mais horas de voo no 777. Eu, sinceramente, não sabia. Quem botou isso realmente na internet é o pessoal. Mas eu acredito. Falei. Gente, não fui eu que falei isso. Mas de 777, você tem quantas horas? Tem mais ou menos a ideia? Umas 7.000 e pouco. É muita hora. É bastante. Talvez no período, entendeu? Devo ter sido mais... Porque eu fui um cara que, mesmo eu trabalhando no ensino, mesmo eu tendo cargo de chefia, eu voava normal como todo mundo. Tava na escala lá? Sempre. E eu voava sempre fim de semana. Todo quinta-feira à noite eu decolava para Londres. Era o destino que mais gostava? Eu gostava de Londres. É um lugar que me atrai, eu acho assim bacana. Depois eu comecei a querer ir um pouco para Madrid, entendeu? Uhum. Por causa da origem, né? Sim. Até estou conseguindo passaporte agora, as meninas também. Mas o voo que eu sempre pedi era para Londres. Londres e assim... Era Londres mesmo, porque Paris, eu fiz muito Paris. É um lugar que o senhor não gostaria de voltar voando. Pra onde? Que eu não gostaria de ir? Você sabe que hoje à tarde me fizeram essa pergunta, eu não sei. Pérez. Eu não sei, porque uma coisa que escolher falar assim, esse aqui eu não quero ir mais. Uma coisa que eu descobri e que eu realmente, hoje eu tive conversando numa reunião e veio o papo... se eu tinha mágoas, se eu tinha inimigo, eu sinceramente, eu não tenho mágoa de ninguém. É uma coisa estranha, porque eu não sinto raiva de ninguém, nem daqueles FDP que a gente conhece. Eu não tenho, mas eu não fico com raiva do cara. Não sei o que acontece, eu não tenho, não adianta. Se você me faz alguma coisa, eu não fico puto com você. Mas às vezes guarda alguma coisa de algum lugar. Não guardo. Não, mas nem de lugar, Pérez? Assim? Porque de repente, às vezes um aeroporto que é ruim, por exemplo... Congonhas, a pista é curta. Não. O passageiro não gosta, mas às vezes o piloto gosta porque é um desafio. Sabe uma coisa que a gente tem que botar na cabeça? Você não bota uma turbina de jato num patinete, entendeu? Uhum. Então as coisas têm que ser adequadas. Então você não pode, por exemplo, julgar as coisas assim em comparação às outras. Eu não vou jogar Congonhas com o Heathrow. Porque aí eu vou dizer que Congonhas é uma porcaria, entendeu? Agora eu tenho que jogar Congonhas pelo que ele é. Eu tenho que jogar Santos Dumont pelo que ele é. Eu tenho que achar Breves, já que a gente tinha voo para Breves lá no Amazonas, como ele é. Entendeu? Juína, Aripuanã. E Joana. Essas coisas você tem que entender e não dizer, não, aí é muito ruim. Não é que é muito ruim, é que aí é desse jeito. Entendeu? Sim. E você tem que entender que é desse jeito. Então, se você me perguntar, Pérez, para onde é que você gostaria de nunca mais ir? Eu não saberia te dizer. E a melhor aeronave? O 77. Eu sei que a gente sempre tem que responder, né, que é a que a gente está voando, né? Qual é mas eu posso falar. Mas como o senhor foi a última que o senhor voou, é o 77. E uma aeronave que o senhor não gostaria de voar mais? Falando, essa daqui era a última que eu escolheria. É engraçado, não tem. Não tem, Pérez. Eu voaria qualquer um de volta. Eu voei DC-3. Inclusive está na minha habilitação. O PLA de DC-3 está aqui. O Irapuru, o senhor chegou a voar também, na FAB. Eu voei o DC-3 era um avião que é o 147, é um avião mais desafiador, mas ele é muito imponente, né? O primeiro avião que eu voei na vida, em instrução para mecânico de voo, primeira vez que eu tripulei um avião foi um B-25, um bombardeio da Segunda Guerra Mundial. Meu avô falava do B-25. O Catalina o senhor não chegou a voar, não, né? Não, mas foi da minha época, mas não cheguei a voar, não. Vou até olhar aqui o B-25. O B-25. O B-25
foi um avião que... Esse na edição dá pra pôr também. Vou colocar todos. O B-25, que número que ele era? 51, o B-25. Tem a fotografia dele. Se você colocar o B-25... Ó, pra quem, assim, uma referência só, tá? Talvez nem seja o mesmo avião, mas uma referência pra quem assistiu o filme do Capitão América. Aquele filme o primeiro Vingador. Eu sou péssimo pra isso, cara. Aquele avião que ele cai, que depois ele fica congelado. É parecido, não deve ser o mesmo avião. Esse aí, e é exatamente esse. Então, é o que eu puxei da FAB. É 51? Deixa eu ver. Esse aqui é o 27, Pérez. Tá escrito 27 aqui. Ó, tem aqui, ó, B-25. Esse aqui é brasileiro, mas não é o 27, não. Mas é exatamente esse avião. Eu fiz um voo e foi o último voo do avião, porque depois que pousou deu corrosão, acharam corrosão na longarina. Nossa senhora. Agora, eu que medo. participei de missão de tiro desse avião. Não é o que você vê no filme, viu, pessoal? Não é, não. Um avião desse dando tiro, não é aquele conforto todo. Treme tudo aquilo. Aquilo parece um inferno. Levanta a poeira. Não é aquilo lá. Aquela coisa cinematográfica. Não é? Sai do cinema, tá? Não é isso daí, não. Puta de uma confusão esses aviões dando tiro, porque o cara dá tiro frontal, dá tiro lateral, dá tiro de trás, joga bomba, tudo aquilo lá vira um pandemônio. Nossa, imagina como que era na Segunda Guerra. Era desse jeito. Acho que na primeira pior ainda, né? Só que eles não vão reproduzir isso porque... não tem como, Não né? tem como reproduzir. Aí vê o cara lá tudo bonitão, fazendo assim, chacoalhando assim. Não é nada daquilo, bicho. É muito pior do que aquilo. Bom, gente, eu sei que a minha história rapidamente foi essa. Agora, o porquê de tantas formações, né, que eu tenho doutorado em administração, tenho mestrado em educação, tenho um MBA em administração de empresas pela FGV. Eu já não lembro a primeira qual que ele falou. Aí o ITA, né? O ITA também. Que nós fizemos junto lá. Eu fiz pedagogia por causa do curso de formação de instrutores, que eu achei que precisava aprender alguma coisa, porque quando o Rolim mandou eu fazer o curso de formação de instrutores, foi tipo assim, amanhã. E realmente eu não sabia nada. Ele falou, faz qualquer coisa que não interessa. Vai fazer, um dia vai dar certo. Porque foi interessante, o Rolim tinha isso. Ele não tinha negócio de fazer muito plano. Ele chegou assim para mim, um dia, eu era chefe de equipamento do Bandeirante, a gente ficava tudo junto ali, falou, Pérez, quero formar instrutor. Isso tá no YouTube, viu? Tem um filme falando disso. Quero formar instrutor. Não tá nisso aí, tá num outro site. Quero formar. Aí eu peguei e falei, tá bom, tudo bem. Mais um. Quer formar? Tudo bem. Passou 2, 3. Cadê o curso? Falei, não é assim, né? Mas eu nem sei. Não interessa. Que dia é hoje? Quarta-feira, segunda-feira começa o curso. Aí chamei o Castro para fazer a parte de segurança de voo, para ficar falando. Aí acabou o assunto. Aí eu não sabia mais de falar para os caras. Aí chamei um cara para ensinar como é que funciona a bateria do Fokker 27. Uma puta de uma enrolação desgraçada. Aí eu cheguei pro Rolinho, encontrei com o Rolinho no corredor. Falei, não sei mais o que fazer. 2 dias, já acabou tudo. E ainda falta um dia. Leva eles no aeroporto tomar café por minha conta e depois você leva no radar. Resolveu o problema. Eu quero 2 horas todo mundo lá na minha sala. Aí você vai ver o que o Rolinho queria. Veja bem como o homem era safo. Chegou no dia às 2 horas da tarde, chegamos na sala dele, aí ele começou a conversar com todo mundo. Terminou 10 horas da noite a conversa. E aí, todo mundo quietinho. Veio cerveja, veio pitisco, veio diabo a 4. Aí o troço virou, ele já saiu abraçado, uma meia dúzia lá. Aí eu vi o que ele queria. Ele queria que... O que ele falou para mim? Falou, Pérez, esse pessoal... Não é instrução de voo, Pérez, você não está entendendo. Esses caras têm que ser negociantes, eles têm que vender, então eu preciso multiplicar. Então, se eu fizer com que tenha qualidade e que eles aprendam a cultura da empresa, é isso que eu quero, certo? Agora, o que você vai dar de aula não interessa, eu nem quero saber o que você está dando de aula. Mas aí eu fui estudar pedagogia, né? E aí transformou a TAM no império que se tornou, né, cara? O nosso tempo já... Mas eu quero escutar essas histórias, essas continuações. Então acho que a gente tem que fazer agora que a gente já sabe a história do Pérez, mas agora entrar nos pormenores. Porque essa história a história de como tudo começou
sensacional. Agora, a TAM passou um aperto muito grande, gente. Olha, a gente ali fazia coisas que até Deus duvida, viu? Guarda, Pérez, guarda a informação, porque senão não vai ter... Porque eu quero saber um pouco depois da Latam, como que virou Latam. Mas aí a gente vai deixar para uma próxima. Não, vai... Vamos deixar pra uma Não, próxima. não, para falar da TAM mesmo, aí vai ter que ser um outro. Tem que ser. Porque aí tem bastante coisa. Por que mudou, virou Latam? Qual foi o motivo? Aí depois também eu quero saber da história do Fokker 100, porque muita gente ficou curioso por causa do acidente, quer saber do avião e tudo mais. Sabe, pode dizer uma coisa? Você vai achar que eu tô chutando, mas tudo bem, tá? Não tem problema não. Você tá certo. Azar. Foi azar, foi. Azar. Tem coisas que é para acontecer. Parece até uma palhaçada falar um troço desse. Quando chega a hora... Tudo indica que é mentira o que eu tô falando. Pode pensar que é mentira. Que é certo pensar que é mentira. Não tá errado. Mas é a verdade. Porque quando esse 402, que eu inclusive era para fazer esse voo, isso é verdade, porque tem cara que chuta, diz que ia fazer e tal. Tem uns caras que gostam de se colocar no cenário, né? Que nem quando o Rolim mandou escrever o livro lá, o tal do Juraci. O Juraci está me ouvindo, né? Não sei se tal ou não, mas o negócio é o seguinte. O Juraci que escreveu o livro, teve 3 ou 4 passagens que foi comigo, não foi com aquela outra pessoa. Certo? Eu fico olhando aquilo e falo, puta, o cara consegue ser mentiroso desse jeito. Quer dizer, não é o Juraci, é que quem relatou para ele, porque o cara pegou, o cara que é escritor, ele pega informação. Sim. Então, o que aconteceu ali com a 02 foi um problema mecânico, eu estava no treinamento e eu recebi o Telex, que era Telex, do fabricante. Eu tinha até pouco tempo o Telex, estava escrito impossível abrir o reverso. Impossível. Guarda essa, Pérez. Guarda na manga que vai ficar gente curiosa para saber o que aconteceu. 3054. Foi o que varou o último agora. Pista molhada. Inclusive saiu, né? Não vou fazer merchan, mas saiu numa plataforma aí. Tem um documentário sobre o 3054. Saiu. Eu até não gosto muito de falar assim. Eu não gosto de falar de acidente nenhum, tá? Eu dei uma entrevista no Fantástico sobre aquele avião que pousou em Confins. Eu defendi a empresa, viu? Defendi, porque eles estavam querendo trucidar a empresa. Geralmente querem. Aí eu peguei e expliquei que os pilotos... E tinha alguma coisa que estava errando ali também. Não estava muito certo, não tem a coisa errada lá. Mas não é. O que interessa é que deu certo. Não interessa. Olha, você pode não ter seguido tudo que era para seguir, mas o final foi feliz. Isso é o que importa. Quando é um incidente, né? Se você é feliz, o final é feliz, por que você vai entrar nos meandros que te levou a ser feliz? Para dizer, olha, você foi muito feliz, mas só que você errou aqui. Não tem cabimento isso. Corrige os erros e segue em frente. O rapaz lá se enganou, começou a achar que tinha que ter fonia no bombeiro. Você acha que o bombeiro fica falando com o piloto? Quer dizer, tem umas coisas lá. E eu não ia dar essa entrevista no Fantástico. Tá no YouTube, viu? Eu não queria dar essa entrevista pro Fantástico. Quando você coloca lá TAM Confins, você vai ver eu lá. E ali eu matei a charada. Mesmo assim eu corrigi o tiozão. Né? Porque, não que eu corrigi assim, é que o problema é que estava se falando que não era dado esse treinamento. Mentira, porque eu estou em simulador, como que não dá treinamento? Você fala de elétrica, bicho. Tá louco? E começaram a falar que a TAM não dava esse treinamento. Mas essa nós vamos deixar para a próxima. Já se inscreve no canal, dá aquela força pra gente, clica no sininho. Toda quarta-feira, vídeo novo no YouTube. Já segue a gente aí no Instagram, @malimapa, no Quai, Malimapa Podcast e no TikTok, malimapa.podcast. Quero agradecer, comandante. Quero agradecer você, Torinho. Obrigado por ter participado aí com a gente, com a parte técnica. E nós vamos fazer a parte 2 para a gente contar essas histórias maravilhosas da aviação que muita gente quer saber. Um abraço para o senhor. Valeu. Muito bom. Um abraço para você. Quero deixar também um abraço para a Lê da Baobá, para a Letícia da Ulalá e também para o Thomas da Futuro. Até a próxima, pessoal. Até semana que vem. Tchau.